Todos nós conhecemos pessoas mais introvertidas, mais extrovertidas, e isso está dentro de uma normalidade. Mas sempre há uma figura onde, de repente, a introversão se tornou algo mais agressivo. A introversão se tornou algo tão adentro, tão profundo, que de fato está muito longe, às vezes até de uma sociabilidade, ou até de fato de uma espontaneidade capaz de dar conta dos desafios do dia a dia, dos desafios da vida e até do seu próprio crescimento. É quando a gente precisa olhar para que origem, de repressão ou de espontaneidade foi vivida ou não foi vivida em suas origens, em sua infância, em seus primeiros anos de vida. Quer dizer, o quanto ela pôde experimentar a capacidade de viver essa liberdade, mesmo com a personalidade introspectiva, mas de algum ponto onde ela ainda pudesse ter mais recursos do que teve. O que impediu, o que reprimiu isso? Por isso hoje nós vamos falar sobre uma personalidade introspectiva através da repressão na infância e entender como que esse funcionamento pode ter acontecido e também pensar que saídas temos, que opções temos a isso. E para entendermos esse tema com profundidade, nós vamos passar por esses tópicos. Primeiro, o efeito da repressão. Depois vamos para a personalidade com menos recurso e, por último, a construção de mundo interior. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. E rapidamente só quero te convidar para se inscrever no canal e curtir o vídeo, a forma que você melhor nos apoia. E dizer que aqui na descrição tem os links tanto para o meu Instagram, tanto para as minhas outras redes sociais e também onde você pode conhecer os meus livros. Então vamos lá. Nosso primeiro ponto, o efeito da repressão. E para isso a gente precisa entender como que é essa repressão, do que a gente está falando. Quando estamos falando de repressão, claro, estamos falando de uma reprimenda, de um sufocamento que está para além daquele lugar mais educativo. Quer dizer, toda criança precisa de limites mesmo. E reprimir as atitudes, reprimir algumas coisas faz parte da educação. Mas quando estamos falando da repressão num sentido mais totalitário e também autoritário, nós estamos impedindo que a personalidade daquela pessoa, daquele indivíduo, daquela criança exerça suas funcionalidades, exerça suas características. Ou seja, eu não estou mais reprimindo uma atitude que não é bacana, eu estou reprimindo a espontaneidade daquele ser humano, a liberdade dela, as características dela. Talvez porque esse pai, essa mãe, esse cuidador está de mal com a vida, não queria ter tido filho, não queria estar com essa criança, não queria estar com dívida, não queria estar não sei o quê. Quer dizer, seus problemas pessoais acabam sendo depositados, transferidos e compensados nesse ser que é mais frágil, É um ponto de escape frágil. Ali a gente vai atacar, não vai receber nada de volta, Ali a gente tem autoridade, esse adulto vai exercendo essa compensação. Então, o efeito da repressão, desse tipo de repressão, é ir assustando essa criança, esse indivíduo. É tornando o mundo aqui fora um lugar hostil, um lugar perigoso, um lugar onde a sua liberdade não cabe. Um lugar onde, então, esse sujeito não está treinando, exercendo as suas espontaneidades, a sua expressão de ideia, a sua potencialidade de relação com o exterior. Sendo assim, ela vai ficando acostumada a ser introvertida, para dentro, reprimindo mesmo, tornando ela quieta, silenciosa, quase inanimada de alguma forma. E aqui, mais uma vez, claro que existem as personalidades mais introvertidas e mais extrovertidas. E nós não estamos falando que é isso que determinou uma personalidade ou outra, mas é isso que intensificou uma introversão patológica, digamos assim. Uma introversão que está para além de ser personalidade ou não. Claro que o sujeito introvertido com esta camada fica muito mais grave, ele já não tem a tendência de ir para fora e acaba tendo esse tipo de repressão, acaba sendo mais grave. Mas mesmo um extrovertido pode gerar muitos traumas, muitas feridas também com essa condição. Talvez o extrovertido possa até reagir de uma maneira mais extrovertida também, se torne um adulto também ferido, mas mais para fora. Mas também pode acontecer esse sufocamento de também ir para dentro. Então é interessante que nós vamos percebendo que o efeito de um sufocamento é colocar aquele sujeito para dentro mais uma vez, e tendo pouca habilidade de relação com o mundo. Bom, sendo assim, nós construímos então, aqui que é o nosso segundo ponto, a personalidade com menos recurso. O que isso quer dizer? Recurso é a palavra que eu estou usando para dizer assim, habilidades psíquicas. Se eu precisar fazer isso, eu faço. Se eu precisar falar, eu falo. Se eu precisar resolver um problema, eu resolvo.
da forma mais fácil, da forma mais simples? Não, uns com mais dificuldade, outros com menos, mas eu dou um jeito. Eu vou construindo, entendendo, maturando os meus recursos para dar conta da vida. Se eu não tive acesso, estímulo, pelo contrário, fui oprimido, reprimido a não me expor, a não falar, a não frequentar o mundo, eu perdi também o treino que isso me daria, né? Eu perdi as habilidades que isso me colocaria. E eu passei a viver, então, ausente desse tipo de recurso. Eu estou mais empobrecido do recurso, primeiro, de me sentir confiante, de validar as minhas ideias, de ter talvez prazer na sua própria imaginação, no sentido de eu penso, eu construo, eu invento coisas que me fazem bem, né? Eu tenho boas ideias, eu quero ir em frente. E aí também, mesmo tendo boas ideias, sempre parando então nesse obstáculo que é o outro, desse mundo hostil que ele foi entendido, desse mundo exterior agressivo e pronto. O lugar seguro sempre vai sendo o lugar interno, né? Esse lugar apagado, esse lugar aquietado, né? Onde está talvez o comportamento que esse adulto anterior esperava. O certo é você ficar quieto, o certo é você ficar aí em silêncio. E assim então vai se construindo uma personalidade de poucos recursos, empobrecida de capacidades, o que torna tudo mais difícil no mundo que, claro, precisa ser social. E aqui, que tudo vai fazendo sentido e vai se ligando, nós falamos do terceiro ponto, que é a construção de mundo interior. Como eu disse, esse sujeito está em formação, está ali criança, né? Ele teve essa repressão. Então, o que sobra para ele? O lugar de dentro. E ele precisa construir alguma coisa com o que a vida oferece, com os recursos que ele tem, com a energia psíquica que lhe transpassa, que lhe acontece. Afinal, é um ser em evolução, ele está descobrindo coisas, ele está vendo as cores, ele está ouvindo os sons, ele está sentindo os paladares, ele está aprendendo cognitivamente muitas coisas. A questão é que todos esses materiais, esses ingredientes vão ficando só para dentro. Ele vai construindo um mundo interior que tem como tendência a autossuficiência. E claro que nós somos seres sociáveis e a autossuficiência no sentido prático, básico, pode ser possível. Eu como, eu bebo, eu me viro, tudo bem. Mas e no sentido psíquico, né? O isolamento, a autossuficiência não é um lugar possível. A autossuficiência psíquica sempre é um lugar ferido, um lugar desanimado, um lugar depressivo. E por isso o sujeito vai então construindo um mundo interior tão cada vez fechado, aquelas barreiras que foram impostas para ele ali mais cedo, ele também aproveita e fala assim, construir essas barreiras, então vou aproveitá-las e construir algo maior ainda, né? Ainda maior sobre elas, usar delas para fazer uma primeira camada, depois eu vou construir outras, vai se isolando mesmo. E mais uma vez, a ideia de que o outro, o externo, o que vem de fora é perigoso e agressivo, eu vou me blindando, eu vou me fechando, até que então eu construo, de fato, uma vida onde o meio onde se interage com o outro é de uma necessidade muito grande para ser possível, né? Eu preciso muito interagir com o outro para que isso seja possível, para que eu abra essas portas. Eu não quero abrir, eu não vou permitir, eu vou me isolando. Então, veja que no sujeito, quando ele está construindo, como qualquer coisa que a gente constrói, uma casa, um desenho, qualquer coisa, é no começo que a gente vai estruturando o que vai se dar, né? E depois, se os traços já estão firmes, se as coisas já estão calcificadas, como que a gente vai mudar algo estruturado, né? A gente precisa começar de novo e na nossa humanidade, na nossa psique, não dá para fazer isso. Não dá para jogar o desenho fora e começar outro, não dá para derrubar a parede e começar de novo. Não. Somos sempre camadas que vão se sobrepondo, jamais apagando nada, jamais podendo voltar atrás de nada. Então, naturalmente, vai sendo uma construção que nasce ali tão ferida, tão reprimida, que o único caminho que esse sujeito encontra como seguro é aquele onde ele se isola e está apenas consigo mesmo e cada vez mais para dentro. Bom, gente, a gente precisa ter essa dimensão que eu estava falando das personalidades introvertidas e extrovertidas, entender que isso é uma coisa, mais uma vez, isso deve ser respeitado. Mas quando isso é demais, de fato, a gente precisa de cuidado, a gente precisa sentir que o ambiente externo é seguro. E para isso precisamos de fato estar em meios seguros, né? Pessoas que realmente nos façam bem, numa vida razoavelmente organizada, com possibilidades que me façam bem. Não tenho isso ainda? É necessário buscar, é necessário de apoio para buscar. Profissional, pessoal, familiar, de amigos, seja lá o que for. O entender que o mundo aqui fora e dar uma chance a ele é possível, pode ser bom e nos enriquece, é sempre uma saída. É uma saída que precisa de luta, insistência, realmente persistir, porque o nosso natural entende que isso tudo é ruim.
Mas se vamos entendendo, encontrando prazeres e descobrindo possibilidades, é sempre um caminho da gente entendendo que podemos nos distanciar um pouco desse lugar apenas introvertido e ampliar um pouco a vida num lugar mais amplo. Mas a gente precisa de ajuda e ajuda, claro, ela é bem-vinda e ela serve para isso também. Aliás, a ajuda já é uma sociabilidade a qual não se teve aqui e que é muito importante ter. Bom, espero que tenha ajudado com essa reflexão. Muito obrigado pela confiança em mais essas palavras, mais esses comentários que fizemos aqui. Quero te convidar mais uma vez para se inscrever no canal, a curtir o vídeo e também deixar o seu comentário, que é sempre um lugar rico demais, onde a gente troca experiências, troca histórias, é sempre muito bom de ver. De restante, eu só desejo que você seja feliz e digo que estamos no caminho certo. Um super beijo!